consciente. O Instituto tornou-se rapidamente o centro aglutinador daquilo que depois viria a ser designado com o nome de New Age, Nova Era. Então, em Esalen havia assim, toda espécie de experimentos psíquicos, né? Grupos de encontro, hipnose, programação neurolinguística, discos voadores, tudo que compõe o panorama da Nova Era estava tudo concentrado ali nesse Instituto de Esalen. Né? Para agravar ainda mais o estado de coisas, tanto na América quanto na Europa, a onda orientalista veio junto com um novo estilo de crítica cultural que se disseminou rapidamente na mídia e das universidades, representado pela Escola de Frankfurt e por tipos como C. Wright Mills, Margaret Mead e Saul Alinsky, entre outros, de cujos escritos a civilização ocidental moderna emergia, na mais branda das hipóteses, exatamente como havia descrito René Guénon, uma anomalia, um desvio do padrão universal humano, uma doença que tinha de ser eliminada a qualquer preço. Embora atuando em campos aparentemente distintos, culturalmente, New Age e New Left, Nova Era, Nova Esquerda, concorriam para o mesmo fim. Na verdade, sem o aporte concomitante da New Age, a Nova Esquerda teria ficado limitada ao campo superficial da política estrito sensu, sem apoio na tremenda revolução dos costumes, dos sentimentos e dos estilos de vida que marcou os anos 60 e 70. Aqui, o guénoniano ou schuoniano de estrita observância pode alegar que seus mestres, bem como todas as organizações esotéricas, aspas, autenticamente tradicionais, abominavam a New Age e por isso não pode ter nada a ver com o orientalismo vulgar de Esalen e dos Beats, ou com nenhuma outra forma de pseudo-iniciação ou contra-iniciação. Mas esse argumento é inócuo, pois, como observou um dos mais eminentes discípulos e intérpretes de René Guénon, Jean Robin, aspas, hostis por princípio a esse mundo regido por aquela lei de Newton metafísica que tem por nome degenerescência cíclica, organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas in re, quer dizer, neste caso, complementar. Restaurar para cada indivíduo qualificado o nível de consciência original, designado como estado primordial ou adâmico, e, de modo menos confessável, acelerar em modo subversivo o processo de decadência coletiva, que só ele permitirá o advento de um novo ciclo. Então a teoria embutida é o seguinte, nós estamos dentro da fase final do ciclo de decadência, então nós temos que preparar a nova elite intelectual que personificará ou será a parteira do novo ciclo. Mas ao mesmo tempo que nós preparamos essas pessoas qualificadas para este fim, visando um novo ciclo, nós temos que ajudar o presente ciclo a ir para o buraco mesmo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a distinção entre a iniciação que leva os caras para cima e a contra-iniciação que leva para baixo não é tão profunda assim. Não é isso? Isso, eu sou testemunha de que isto aconteceu. Eu vi isso. Né? Não precisa entrar em detalhes biográficos agora, mas eu vi como uma iniciação, uma organização pretensamente iniciática, voltada a fins somente espirituais, para preparar a elite futura, etc., está intimamente ligada com pseudo-iniciação, contra-iniciação, até bandidagem. Né? Fecha aspas. Mais explícita confissão da parceria discreta da iniciação com a pseudo-iniciação e a contra-iniciação não se poderia exigir. Mas isso não era o panorama inteiro. Como escreveu o expoente da Beat Generation, Allen Ginsberg, aspas, o que estávamos propondo era algum novo senso de consciência espiritual. Estávamos interessados em não violência, é o termo do Gandhi, lembra? Não violência, liberdade sexual e exploração de drogas psicodélicas e sensitividade. Veja a mistura, né? Espiritualidade oriental, né? Política de não violência, ou seja, resistência pacífica ao regime. Liberdade sexual e exploração de drogas psicodélicas e sensitividade. E estávamos cientes de que o governo inteiro era corrupto. O caminho para o culto da liberdade sexual já tinha sido aberto pelas teorias do psiquiatra austríaco Wilhelm Reich, que abordarei mais adiante, e pelos dois relatórios Kinsey, de 1948 e 1953. Veja quanto tempo, 20 anos antes de 68, né? Que hoje sabemos terem sido fraudes completas,
Fraude pelo seguinte, o Kinsey pegava dados que ele obteve pesquisando criminosos sexuais presos e os divulgava como se fossem dados comportamentais da população em geral. Isso está provado, quer dizer, aconteceu mesmo, quer dizer, o cara era um charlatão, evidentemente. Mas na época, pareceu que aquilo tinha uma base científica e teve um impacto tremendo, né? Como se fosse a própria luz da razão rasgando finalmente as trevas da ignorância e do preconceito. Até hoje o relatório Kinsey ainda tem alguma autoridade pública, né? Desfruta de uma certa credibilidade, apesar da fraude já ter sido divulgada há muito tempo. Praticamente toda a carreira científica de Alfred Kinsey foi subsidiada pela Fundação Rockefeller. Um detalhe não destituído de importância ao qual voltarei mais adiante. O fato de que nenhuma tradição religiosa do Oriente endossasse a tal liberdade sexual e de que algumas delas, como o budismo, fossem até mais rigorosas nesse ponto do que a moral cristã, não inibia em nada a ânsia de juntar orientalismo e sex lib num fronte comum anti-ocidental. Um poderoso estímulo que reforçava ao mesmo tempo o anti-ocidentalismo e o clamor da liberdade sexual veio das pesquisas da antropóloga Margaret Mead em Samoa, onde reinava, segundo ela, a mais paradisíaca tolerância para com todo tipo de experiência sexual. Mais tarde revelou-se que havia um bocado de falsificação e exagero nas conclusões da antropóloga. Teve um outro antropólogo chamado John Derek Freeman, que ele entrevistou as moças que tinham sido entrevistadas pela Margaret Mead 30 anos antes, elas já estavam velhinhas, e quando falou da Margaret Mead, elas começaram a rir. Elas disseram, a gente dizia tudo que aquela velha queria que a gente dissesse, inventava as coisas na hora. Isso desmoraliza completamente a pesquisa. A validação erudita das drogas alucinógenas como chaves para o acesso a níveis superiores de consciência também emergiu dos círculos highbrow para alcançar a massa popular com os livros de Aldous Huxley, As Portas da Percepção, 1954, e O Céu e o Inferno, 1956, bem como com um artigo de grande repercussão na revista Life, de 13 de maio de 1957, subscrito pelo antropólogo amador Gordon Wasson, sobre o uso místico de cogumelos alucinógenos entre os indígenas do México, de onde sairá depois os livros do Carlos Castanheda sobre o tal do Dom Juan, personagem totalmente fictício. Inspirado por esse artigo, o psicólogo de Harvard, Timothy Leary, foi experimentar essas drogas no México em 1960 e viria a tornar-se, durante toda a década de 60, o sumo sacerdote do culto psicodélico nos Estados Unidos e na Europa. A fusão do orientalismo e drogas já estava na cabeça do Dr. Leary desde essa época e viria a encontrar sua expressão formal no livro que ele publicou em 1973, A Experiência Psicodélica, um manual baseado no livro tibetano dos mortos. Na luta contra o Ocidente corrupto, aliavam-se religiões não cristãs, política radical, liberdade sexual e drogas alucinógenas. Praticamente o programa inteiro de 1968, prontinho já no meio da década anterior, com uma pequena diferença que veremos adiante. E cultivado não num círculo restrito de acadêmicos excêntricos, mas entre massas de classe média. Um aspecto importante dessa guerra cultural de extermínio, ao qual voltarei mais adiante, é que na condenação do Ocidente em nome do Oriente, não aparece qualquer esboço de comparação entre o estado atual do primeiro e do segundo. Quer dizer, o Ocidente como está agora e o Oriente como está agora. O Ocidente é sempre julgado não no cotejo com um concorrente real, mas por critérios de perfeição absoluta aos quais seu antagonista é piedosamente dispensado de se submeter. Quer dizer, sem mais nas perfeições que se exigem da América, hoje se você for impor isso à China, ao Sudão, à Coreia do Norte ou a Cuba. Essa comparação não se faz comparação do Ocidente com padrões absolutos de bondade, honestidade, etc., etc., ao qual nenhuma civilização atende e que, na verdade, o Ocidente atende muito melhor do que os outros. Né? A simples sugestão de que ambos os termos da comparação deveriam atender aos mesmos padrões de julgamento é recebido com acusações de racismo. O julgamento justo é simplesmente proibido. Ainda daí vocês pensam, mas isso é loucura. Calma aí. Nessa loucura tem método, vocês vão ver no fim. Ainda há muito o que dizer sobre os antecedentes que prepararam as rebeliões estudantis de 1968,
Mas o que foi dito até agora já basta para mostrar a total absurdidade do que afirma o autor, não de um, mas de 2 livros sobre os acontecimentos daquele ano, o Zeni Ventura. Aspas. Foi um ano mítico. O maior mistério é que houve uma insurreição de jovens planetária, numa época em que não existia internet, a TV não tinha esse alcance de hoje. Jovens dos países comunistas, democráticos, autoritários, França, Estados Unidos, México, Japão, em um determinado momento, sem as conexões que existem hoje, ficaram com o mesmo cor de cabelo, ouvindo as mesmas músicas, pensando da mesma maneira, agindo do mesmo jeito. Fecha aspas. De um lado, não há mistério nenhum em que ideias e atitudes apregoadas universalmente por celebridades entre plateias populares cada vez maiores acabam se condensando num movimento político de grande envergadura. Não faz sentido minimizar a influência que os meios de comunicação de massa exerciam numa época que já fazia 6 anos que a expressão aldeia global, cunhada pelo filósofo canadense Marshall McLuhan no seu livro The Gutenberg Galaxy, já circulava por toda parte. Quer dizer, se não existia essa intercomunicação global, de onde o homem tirou a ideia de aldeia global, que era baseada também na descrição dos meios de comunicação existentes naquela época? Também não é estranho que um movimento dessa ordem, quando não orientado por uma doutrina ideológica organizada, mas por uma amálgama de ideias inconexas, coeridas tão somente pelo sentimento de ódio a um inimigo comum vagamente definido, manifeste sua frouxa unidade antes por cacoetes estéticos, roupas, músicas, cores de cabelo, do que por um discurso unificado. Não tem discurso, a ideologia de 68 não tem discurso unificado, mas tinha modas que eram essas sim universais. De outro lado, qualquer garoto de 12 anos pode entender sem esforço que se as conexões atuais existissem, é que essa uniformidade mundial repentina não poderia ter acontecido. A época foi exatamente ao contrário, a apoteose do poder incontrastado da mídia, dos intelectuais públicos, do show business, ao qual não havia meios de opor a menor resistência. Hoje, ao contrário, graças à internet, o imenso não se levanta por toda parte contra esse poder. Só um mistificador barato pode enxergar mistério onde tudo está claro como o dia. Naquela época você só tinha era one way, só a elite falava, não é isso? E espalhava suas ideias, e seus hábitos, seus símbolos pelo mundo inteiro. Você não tinha como dar o feedback para eles. Hoje tem. Então, se existisse internet, é que isso não teria acontecido. Né? Mas não demorou a que o Oriente, incumbido de humilhar e punir o Ocidente pecador, se ampliasse elasticamente para abranger também a África e as tribos indígenas das 3 Américas. Por toda parte, viu um carnaval de virtudes espirituais, levantando dedos acusadores contra o materialismo dinheirista do Ocidente. Quanto aos índios, escreve o historiador Francis Flavin, eu vou traduzir aqui, eu botei em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Os anos 60 testemunharam uma significativa mudança historiográfica no modo como a América via o seu passado. O movimento dos direitos civis atraiu atenção para a situação frequentemente difícil das minorias étnicas na América. O movimento contra a guerra pintou os militares americanos não como defensores da liberdade, mas como agressores imperialistas. O movimento ambientalista forçou as pessoas a contemplar estilos de vida alternativos que fossem menos destrutivos da natureza. E os hippies rejeitaram os valores tradicionais White Anglo-Saxon Protestant WASP e tentaram criar uma cultura alternativa. Aqueles que interpretam o passado são frequentemente influenciados pelas questões sociais, culturais e políticas do seu próprio tempo. E essas questões frequentemente os estimulam a reconsiderar pressuposições longamente acreditadas dentro do contexto que essas novas questões levantam. Não surpreendentemente, as mudanças dos anos 60 influenciaram historiadores, escritores, cineastas e outros americanos, levando-os a ver os índios de uma maneira crescentemente simpática, uma luz crescentemente simpática e favorável. Eles perceberam os índios como minoria historicamente oprimida, vitimizada pela conquista imperialista e como um povo digno e amante da paz que vivia harmoniosamente com a natureza. Mais ainda, eles se tornaram crescentemente críticos dos europeus, dos americanos e do governo americano. Fecha aspas. A partir dos anos 60, é interessante observar nos filmes de Hollywood o contraste entre o tratamento dado aos cristãos e aos índios.
Enquanto pastores protestantes e padres católicos são quase que invariavelmente criminosos ou maníacos sexuais, o índio aparece sempre envolto numa aura de sabedoria e santidade, evidentemente emprestada da imagem estereotipada do sábio oriental. Isso é norma no cinema americano, desde os anos 60. Isso não quer dizer que antes o índio tivesse uma imagem péssima. Não. Você pode procurar, né, filmes anteriores que demonizassem os índios, são raríssimos, na verdade. Praticamente não tem. Mesmo quando tem guerra entre brancos e índios, não sempre só tenta fazer alguma justiça. Mas, de repente, a coisa virou ao contrário, né? O fato de que os índios fossem, em geral, escravagistas, torturadores compulsivos e sequestradores de mulheres e crianças brancas, amplamente registrado em documentos de fonte primária do século XIX, aqui eu dou uma lista deles, e que ainda se via no filme de John Ford, The Searchers, 1956, desapareceu por completo, enquanto o conflito entre brancos e índios se reduzia a cenas de malvados militares e fazendeiros armados massacrando inocentes, sábios e pacíficos. Aí também a influência do anti-ocidentalismo islâmico não foi desprezível. Fritjof Schwann, chefe de uma tariqa, organização esotérica islâmica, elevou os ensinamentos orais do pajé Sioux Black Elk às alturas de uma revelação divina. Schwann, que valorizou os temas indígenas nas suas pinturas sacras, usadas como suporte de meditação nos rituais da sua tariqa, e exerceu uma profunda influência nos meios universitários americanos, por intermédio de seus discípulos Joseph F. Brown, um antropólogo criado entre o Sul, e Seyyed Hossein Nasr, ex-ministro da cultura do Irã, tornou-se ele próprio um pajé honorário da tribo Sul. Até põe aqui uma notinha biográfica, dizendo que eu, na casa do Rama Kumarasammy, eu vi de repente uma foto impossível, que era um índio barbudo. Isso não existe. E estava lá um índio barbudo com cocar, todo paramentado, tal. Esfreguei os olhos, era o próprio Schwann. No caso africano, a criação de uma vasta mitologia anti-ocidental foi mais ambiciosa ainda. Nos anos 30, aproveitando a ocasião de uma indústria soviética que dera emprego a um jovem negro americano, Robert Nathaniel Robinson, Stalin instruiu os partidos comunistas do Ocidente a dar aos conflitos raciais o teor de lutas de classes, aproveitando-os como arma de propaganda comunista, desprezando solenemente o fato de que Karl Marx havia sido um notório racista que só se referia aos negros com desprezo. A origem da ordem já foi esquecida, mas ela continua a ser obedecida fielmente, de vez que se integrou na cultura ou na memória muscular da esquerda mundial como um dado do senso comum. Ter sido usado como poster boy da democracia racial soviética durante vários anos não impediu que Robinson, nas suas memórias publicadas anos depois, já na administração Reagan, descrevesse instituições soviéticas como, aspas, grosseiras, rapinantes, racistas e inerentemente expansionistas, fecha aspas. Em contraste com o alarde em torno do personagem nos anos 30, o livro foi recebido pelos historiadores americanos da década de 80 com um silêncio desdenhoso. Porém, ainda mais postiça do que a solidariedade soviética aos negros do Ocidente é a aliança vendida como natural e óbvia entre negritude e Islã, no quadro geral da política terceiro-mundista. Como já me expliquei sobre isso no artigo de 2009, limito-me a transcrevê-lo sem nada lhe acrescentar. O artigo é África às Avestas. Eu acho que eu não preciso ler aqui agora porque vocês podem encontrá-lo na minha homepage, África às Avestas. Só para dar uma ideia, só para assim, resumir, né? Os europeus não chegaram na África antes do século XV, XVI. Né? Os árabes já estavam escravizando gente lá desde o ano 700. Né? O tráfico de escravos para o mundo islâmico foi o dobro do tráfico atlântico. E, em geral, pelo menos 10% dos escravos capturados eram capados para servir nos haréns. Então, você imagina o número de pessoas. Aí você tem, no mínimo, sei lá, uns 2 milhões de capados. Né? Uma gracinha. Em segundo, todos os escravos trazidos para as Américas foram comprados de aprisionadores árabes ou negros mesmo. Todos eles. Isso quer dizer, o europeu jamais se dedicou à atividade de aprisionar escravos, seja para comerciá-los, seja para levar para a sua terra. Todos os escravos que vieram para a América já eram escravos lá.
Então, quer dizer, o europeu não fez nenhum escravo. Então, é evidente que no contexto os árabes foram os maiores escravagistas de todos os tempos e em condições muito mais cruéis do que nós podemos conhecer aqui. Aqui, pelo menos na Europa, não escapava ninguém. E também o fato de que a legislação islâmica permite aos reis ter escravas e ter relações sexuais com elas facilitava que os reis tivessem 20, 30, 40 escravos. E isso era socialmente aprovado, ao passo que no Ocidente, nas Américas, né, é claro que havia fazendeiros que abusavam das suas escravas, mas eles não eram bem vistos por isso, eles não tinham uma recompensa social por isso, e chegou, até no Império Brasileiro, chegou a haver um processo contra uma baronesa que mandou matar um escravo. Não sei se ela acabou sendo presa, ou se acabou em pizza, mas pelo menos houve um processo, né? Em segundo lugar, as doutrinas racistas foram inventadas pelos árabes a partir do século XI. No Ocidente, você só vai ver teorias racistas circulando em medida considerável a partir do século XVIII. Como mostra o Eric Voegelin, não pode haver uma teoria de superioridade racial antes de que o conceito científico de raça se afirmasse. Porque no Islã você tinha uma base não científica, mas tinha uma base religiosa para isso, né? Então, e no Ocidente não tinha. A Igreja Católica jamais reconheceu diferença de raça. Isso simplesmente não tem. A Igreja Católica tem santo preto, japonês, desde o século I, né? Da primeira igreja cristã que apareceu grande foi na Etiópia, né? Então, isso era desconhecido na cultura católica, mas na cultura islâmica já estava lá desde o século XI. Então, quer dizer, de repente aparecem os islâmicos aliados aos negros contra o Ocidente escravagista, tem algum treco errado nisso. Isso é tão evidentemente ideológico que não precisa nem discutir, não é uma coisa séria. Bom, isso é mais ou menos o resumo do que eu disse nesse artigo.